eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Bom dia, meus irmãos. Nós acabamos de terminar a escola dominical e é assim com muita alegria que nós vamos estar com os irmãos todos os domingos de dezembro, comemorando o Natal, falando do nosso precioso Senhor Jesus revelado em toda a Bíblia e principalmente nos 4 evangelhos. Então hoje nós vamos nos deter no Evangelho de Mateus. Eu quero convidar vocês todos a estarem comigo, porque nós vamos estar respondendo várias perguntas. A primeira, por que será que são 4 evangelhos? A segunda pergunta, por que será que eles se repetem em algumas passagens, elas são repetidas em todos os 4 evangelhos, outras em 2 evangelhos. Por que será que acontece isso? E nós vamos ver que cada evangelho é especial, cada evangelho trata o Senhor Jesus de uma maneira especial. Eu quero te convidar a agora estar comigo num momento de oração, pedindo que Deus possa, através da palavra dele, tocar o nosso coração, tocar as nossas vidas. Nós precisamos dele, os dias estão difíceis e são poucos minutos que nós passaremos juntos. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos e pedir a intervenção do nosso Deus nas nossas vidas. Amém? Senhor querido, nós te louvamos por mais esta oportunidade de abrir a tua palavra livremente, de, Senhor, escutar a tua voz no nosso coração. Quero te pedir que abençoe cada pessoa que está ouvindo esta live, Pai. Ó Deus, entra na sua casa, derrama da tua graça e do teu amor. Senhor, a sua companhia é mais preciosa que qualquer coisa neste mundo. Por isso nós te louvamos, Pai amado. Nós damos a ti toda a honra e toda a glória. Te somos agradecidos pela essa presença gloriosa na nossa vida, que caminha conosco, que mora em nós, que nos dirige, que nos guarda, que nos livra do mal. Deus, fala-nos agora, Pai. Toca as nossas vidas com teu amor. E, ó Deus, transforma-nos, Pai, a cada dia em pessoas melhores, para melhor te servirmos no teu reino, para melhor fazermos a tua vontade. Abençoa cada vida, cada pessoa que está ouvindo e derrama da tua graça sobre nós, porque nós precisamos do Senhor. Te amamos, Pai amado, e pedimos tudo isso com perdão dos nossos pecados e te dizendo, Pai, não podemos viver sem o Senhor. No nome de Jesus nós declaramos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar começando a falar com o Evangelho de Mateus.
Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito por Mateus. Todo mundo sabe quem é Mateus, é Levi. É aquele publicano que cobrava impostos. Aliás, ele não devia ser uma pessoa muito querida, né? Porque ele cobrava impostos. Era o Levi, chamado em alguns outros... Vamos dar uma olhadinha em Mateus 9 e nós vamos ver quem é esse Levi que Jesus chegou, chamou e ele prontamente disse: sim, Senhor. Que bom se todos fossem assim, quando chamados pelo Senhor, respondessem como Levi, né? E aqui Levi diz assim, ó, Mateus 9, de 9 a 13 nós vamos ler. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o significado. Misericórdia quero, e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está falando comigo e com você. Jesus está dizendo aqui que Ele está buscando até hoje pessoas que escutem os seus chamados e que os sigam. Então Levi vai escrever o livro de Mateus e nós sabemos que ele escreve visando a população israelita, ou seja, o povo judeu. Por isso que nós vemos aqui em Mateus muitas coisas que a gente não vê nos outros. Por exemplo, a gente vê 29 citações do Velho Testamento. Então nós vamos ver muito em Mateus dizendo assim, ó, e assim se cumpriram as Escrituras, e como estava escrito nas Escrituras, e isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Mateus vem mostrar que Jesus era o Messias esperado por Israel. Mateus vem mostrar que Jesus é a linhagem de Davi que veio, ele é da tribo de Judá, ele é o grande leão que é descrito quando a glória de Deus aparece, nós vemos lá, tanto em Apocalipse 4, quanto em Ezequiel 1, as 4 facetas do Senhor Jesus. Então nós vemos Jesus como leão, né? É o Messias prometido, o rei de Judá. Evangelho de Mateus. Nós vemos em Marcos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos não tem genealogia, Mateus tem, porque é descendência real. Nós vemos em Lucas nós vemos o Filho do Homem, Jesus como nascido de Maria. Os anjos cantam, ele nasce numa manjedoura. É uma coisa linda o Evangelho de Lucas mostrando Jesus humano. Ali ele tem sede, ali ele mostra que ele é o Filho do Homem. E em João nós vemos Jesus como Filho de Deus. É a águia simbolizada tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse. Se nós tivéssemos tempos, a gente ia conversar sobre isso. E o nascimento de Jesus em Mateus é a coisa mais linda. Nós temos aqui a genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. E olha, mostra 4 mulheres ali. 4 mulheres, sendo que 3 dessas mulheres citadas são pecadoras. Nós vemos Raabe, a prostituta, aqui na genealogia de Mateus. Nós vemos Tamar, também, que fez uma coisa errada para poder continuar a linhagem de Judá.
Nós vemos também Betseba, que foi um casamento feito através de um pecado de Davi. Por que elas estão na genealogia e foram citadas nominalmente? Embora nós vemos aqui Ruth, né, a Moabita, mas Ruth não é uma pessoa pecadora, mas ela é de origem gentia. Então, eu lembro que na Reforma, o primeiro sermão pregado na Catedral de Zurique, na Suíça, foi a genealogia de Jesus. Sabe por quê? Zwinglio disse que não havia um tema melhor para se falar da reforma do que a genealogia de Jesus, onde trazem mulheres pecadoras e uma mulher moabita, ou seja, a salvação é graça, a salvação não depende de obras, a salvação depende de Deus e Ele oferece a todos. E aqui essas mulheres são citadas e são pecadoras. Mas que Jesus é esse, desse lindo evangelho? É o Jesus que fala do Pai. Nós vamos ver a palavra Pai Celestial muitas vezes no Evangelho de Mateus. Ele vai contar como é o Pai, ele vai dizer como é o reino dos céus. E o reino dos céus é oferecido a mim e a você. Então ele vai contar através de grandes parábolas que o reino do céu é o melhor tesouro, é a maior pérola, é a maior coisa que existe. Você é rico quando você encontra o Jesus que a Bíblia revela. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias esperado. E aqui nós vemos que Maria é chamada de bem-aventurada, porque Jesus entrou neste mundo como qualquer homem entrou. Ele se fez homem. Ele, Deus, Ele Todo-Poderoso, Ele, o Senhor do Universo, se faz homem, nasce no ventre de uma mulher e Ele vem provar o amor de Deus e vem para morrer, porque a Bíblia nos diz que Ele se ofereceu, Ele se deu por mim, para você. Ah, Natal é lindo demais, dezembro é maravilhoso demais. Você lembra do seu Salvador, ainda que você lembre de outras coisas, de presentes, de festas, você tem que lembrar de Jesus. Você tem que lembrar que esse foi o melhor presente que Deus nos deu. E eu queria ver algumas coisas que Mateus mostra para nós, tão bonita. Por exemplo, pensa comigo. O nascimento maravilhoso, a visita dos magos, ela só é vista aqui no Evangelho de Mateus. Ele era rei. E como é um evangelho que mostra Jesus como rei, os magos vêm do Oriente trazer presentes. Pessoas assim muito famosas, elas vêm e se prostram diante do Senhor. Elas trazem presentes para o Senhor, mas ele já não estava na manjedoura. Quando os magos vão visitar Jesus, vejam que Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos de idade. Ele já estava numa casa. Onde nós vemos isso? Em Mateus 1, aqui no versículo 10 e 11, nós lemos isso, ó. E vendo eles a estrela, ou seja, os magos viram a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, já não era na gruta, no presépio a gente está acostumado a ver os magos ali na manjedoura, mas não, Jesus é visitado ali por eles numa casa, e viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mesmo bebê, Jesus era digno de adoração. Mesmo bebê, ele foi honrado porque ele era Deus.
Que bênção! Mateus nos mostra essa faceta do Senhor Jesus. Outra coisa bonita que nós podemos ver aqui em Mateus, e eu queria ver junto com vocês, tem tantas coisas, né? O Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é mostrado em outro evangelho, mas não como em Mateus. Mateus fala das bem-aventuranças de uma maneira maravilhosa. Mateus toca em coisas lindas. Foi Mateus quem nos disse: quem bater na tua face, oferece a outra. Se alguém te roubar a túnica, dá-lhe também a capa. Ele escutou de Jesus e ele escreveu como ele viu. Isso é tremendo, mas tem uma coisa que me encanta aqui no Evangelho de Mateus e eu quero convidar você a ver comigo. Está em Mateus 6. Essa passagem mexe com o nosso coração. Essa passagem é tudo de bom. Saber que o nosso Jesus veio e se importa conosco. Diz assim, a Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora Jesus vai dizer: olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor Jesus depois vai citar o lírio dos campos. Deus cuida dessa flor que nasce e morre. Você vale muito mais do que elas. Se você crê em Cristo, você sabe do seu valor, você não murmura, você não chora, você não vive para baixo achando que está faltando muita coisa na sua vida. Você sabe que você tem um Deus que cuida de você. A Bíblia nos garante isso. Esse Deus cuida de você. Você vale muito mais do que pardais, muito mais do que animais, muito mais do que flores, muito mais do que a natureza. Você é filho de Deus, você é guardado por Ele. E aqui nós vemos esse versículo maravilhoso que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente aí dizendo, e os noticiários de cada dia estão anunciando que nós vamos passar fome, que vai haver escassez de alimento, que logo, logo nós vamos perder nossos empregos, que essa pandemia vai levar muita gente. Mas quando você lê que o Senhor Deus te guarda, quando você sabe na Bíblia que você tem que pô-lo em primeiro lugar e Ele vai guardar você e vai cuidar do que você come, do que você bebe, do que você veste, vai cuidar da sua saúde, você faz o quê? Descansa. Descansa nesse Deus. Você sabe que Ele tem grandes coisas para a sua vida e que Ele deseja o melhor para você. Sermão da Montanha. Uma vez eu o decorei. Nunca mais repeti, acho que umas 2 ou 3 vezes. Mas me encanto com isso. É maravilhoso. Outra coisa que nós vemos em Mateus é que não só ele mostra o nascimento de Jesus, não só ele é um evangelho que mostra o reino, que fala do Pai, mas ele também é escatológico. Nenhum dos outros evangelhos contém versículos tão importantes quanto aos finais dos tempos, quanto Mateus. Se nós nos detivermos em Mateus 24 e Mateus 25, nós vamos ver um retrato dos dias de hoje.
nós vamos ver que Deus está nos alertando muito antes do que aconteceu para as coisas que vão vir nos últimos dias. Como é bonito a gente escutar o que Jesus disse através da visão de Mateus. Vamos abrir comigo Mateus 24. Eu quero ler algumas coisinhas só, porque é um alerta para todos nós. Mateus 24 é um sermão profético e ele é extenso no Evangelho de Mateus. Ele vai contar dos princípios das dores. Irmãos queridos, eu creio que nós estamos passando os princípios das dores. Nunca nós vivemos um dia como nós estamos vivendo hoje. Nós nunca contemplamos acontecimentos como estamos vendo hoje. Você abre a televisão, não tem notícia que se alegre. Nós vemos notícias que nos abatem todos os dias. Notícias que nos entristecem. Mas existe um evangelho eterno sendo pregado, existe uma palavra de esperança para nós. E Jesus já disse que nós não precisamos ter medo. Olha como ele começa descrevendo essa passagem onde ele profetiza que dias difíceis virão. Mas ele começa dizendo assim, Evangelho de Mateus capítulo 24, ele começa no versículo 3 dizendo assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram os discípulos, em particular, e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. Você concorda comigo que nós estamos vivendo na época do engano? Você crê em tudo que você ouve? Você consegue acreditar nos vídeos que você recebe diariamente no seu WhatsApp ou você vê no Face? Você acredita em tudo? Não, certamente que não. Nós estamos na era do engano. Você sabe que as coisas podem ser manipuladas. Nós sabemos que cada vez mais o inimigo manipula para que ele possa ter o controle. E logo nós vamos ver que ele vai tentar ter o controle de todas as coisas. A tecnologia já está aí, mostrando que tudo pode ser controlado. A sua face logo, logo será reconhecida onde você estiver. Porque tudo caminha para isso. Quantos satélites você acha que estão orbitando a nossa Terra? Satélites artificiais? Nós sabemos que só da Skylink nós temos, vão completar 120 mil, fora os 500 e poucos mil que já estão por aí. Que nós vamos ser controlados? Tudo porque a banda larga precisa ser estendida e largamente, vai ter que ser largamente ampliada para controlar a minha vida e a sua vida. Mas Jesus continua o sermão do monte dizendo assim, que lindo ele diz aqui, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, porém tudo é o princípio das dores. No 10, neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. No 13 ele fala, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Mas o Senhor está sempre dizendo para nós não termos medo, porque Ele sempre estará conosco. E aqui nós também sabemos que depois dos princípios da dores haverá tribulação. Mas antes disso, o arrebatamento da igreja. Onde nós vemos isso? Nós vamos ver o arrebatamento da igreja também aqui em Mateus. E ele diz assim, estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Estarão 2
é o versículo do 40 ao 42, se vocês quiserem acompanhar comigo. Então estarão 2 no campo, um será tomado e deixado o outro, arrebatamento. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Tudo isso explicado, tudo isso mostrado para quê? Para nós não termos medo. O Senhor deixou tudo predito para nós descansarmos nele. Quem conhece a palavra de Deus, quem lê o Evangelho do Senhor, vive de esperança, vive com os olhos olhando para os céus, vive com o coração cheio de alegria, porque crê, porque conhece, porque sabe aquele que morreu por nós, que deu a sua vida por nós. Oh, aleluia! Como eu gosto de falar do Senhor, porque Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso amigo precioso. Você já pediu algum conselho para o Senhor? Ah, meu Pai, como é bom ouvir a voz dEle. Não existe voz mais maravilhosa do que quando Ele nos fala segredos ao nosso coração, quando Ele dá sonhos para a nossa alma. Como é bom! E agora também nós vemos que aqui no Evangelho de Mateus é o único que mostra a parábola das 10 virgens, que mostra que nos últimos dias a igreja parece que estará dividida 50%, né? 50% estarão firmes e 50% da própria igreja estará vacilante. Ela tem o conhecimento de Deus, mas não está preparada. Ela não tem o óleo do Espírito Santo. Jesus deixa bem claro aqui. É uma outra coisa linda neste Evangelho. E eu queria também, eu sei que o nosso tempo está aí bem encurtadinho, mas eu quero convidar você para ler comigo o final de Mateus. No versículo 28, Deus tem um grande chamado. Este chamado é para mim e para você. Deus aqui, através do Senhor Jesus vai chegando, sabendo que o tempo dele está se aproximando, ele vai ter que ser assunto aos céus. Ele chama os seus discípulos, os seus amados. Presta bem atenção comigo. Hoje Jesus está falando com os seus queridos. Hoje Jesus está contando para os ouvidos daquele que ele ama, daquele que o deseja. Jesus chega para ele e fala assim: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus faz essa declaração para os seus discípulos. Sabe por que vocês não devem ter medo? Porque eu tenho autoridade sobre tudo. Eu tenho autoridade para parar a praga que está aí. Eu tenho autoridade para curar você. Eu tenho autoridade para proteger você. Eu sei todas as coisas para guardar a tua vida. Eu tenho toda a autoridade. Sabe por quê? Eu te mando pregar, porque a autoridade é minha, porque vocês vão em meu nome. Meu Deus, o que me dá coragem para falar com vocês? O que me dá essa coragem? Porque eu sei que o Senhor pode me usar, porque eu sei que o Espírito Santo pode entrar aí onde você está na sua casa e através da minha voz. Eu posso falar uma coisa, mas você no seu coração pode ouvir outra, porque é Deus quem toca, é Deus quem muda, é Deus quem faz as coisas acontecerem. Então ele diz que toda autoridade vem dele, por isso pregue o Evangelho, por isso fale enquanto Deus te der forças, enquanto há tempo ainda. Louvado seja Deus pelas portas da igreja que ainda estão abertas. E ele pede: ide, a autoridade é minha, mas ele faz uma promessa para mim e para você: eu estou convosco todos os dias. Que preciosa promessa! Você crê nisso? Ele está com você todos os dias. Quando você dirige,
quando você trabalha, quando você fala. Ele está aí no teu lar, embora os lares estejam sendo atacados pelo inimigo. Clame, o Senhor está aí pertinho de você. Ele ama você, Ele deu a sua vida por você. Jesus é precioso, Ele é o seu amigo e Ele está aí estendendo a sua mão e convidando, venha, venha comigo. E eu quero convidar você a estar conosco todos esses 4 domingos. Nós vamos estar mostrando cada evangelho, como Jesus é apresentado em cada evangelho. Hoje nós começamos com o Evangelho de Mateus. Meu Pai do céu, eu não falei 1/3 do que está aqui nas minhas coisas para eu falar. Mas mesmo assim, eu compartilhei aquilo que o meu coração quis dizer para o seu coração. Descansa. O Senhor Jesus, revelado pelo Pai, seu Filho, Deus, convida você para andar juntos, para viver com você, para proteger você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus esteja sempre aí, guardando a sua vida e que você sinta uma vontade tremenda de ler a palavra, de conversar com Ele, de ter comunhão com Ele e de crescer a cada dia mais perto desse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho, que mora em nós. Amém? Deus te abençoe. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração.